E qualquer quantidade de radiação que eu apresente para o top coat já é o suficiente para essa reação com o fotoiniciador ser tão rápida, tão intensa, que não dá tempo do oxigênio do ar interagir. Por isso que não forma camada de inibição em alguns top coats. E aí você vai ver que o top coat que não forma camada de inibição esquenta muito mais do que o top coat que forma goma. Esquenta muito mais do que um gel de construção, esquenta muito mais do que um gel base, porque eu tenho muito mais fotoiniciador do que um gel normal. Por que a gente não faz isso no gel de construção? Porque se eu boto muito fotoiniciador, vai esquentar tanto que eu vou ter uma inflamação, uma queimadura no meu leito, no leito ungueal, tá? E aí, eu tenho essa forma de observar. A secagem do gel, ela precisa de quantidade de produto e de intensidade, correto? Na quantidade de produto, eu tenho a quantidade de fotoiniciador. Pensa comigo, se eu aumento muito a minha intensidade, essa reação de secagem vai ser rápida ou lenta? Se eu boto muita iluminação, muita radiação, essa secagem vai ser rápida ou lenta? Vai ser rápida, porque eu tenho muita intensidade estimulando os meus fotoiniciadores. Então, uma cabine que tem muita intensidade é uma cabine que vai gerar pouca camada de inibição. Agora, se eu já tenho uma cabine fraca, que está perdendo vida, que já não está emitindo tanta radiação, essa camada de inibição vai ser maior. Então, quanto menos radiação, mais camada de inibição. Quanto mais radiação, menos camada de inibição. Tá? Faz sentido isso para vocês? Alguém ficou com dúvida em relação a isso? Então, quanto maior a intensidade, menor a camada de inibição. Certíssimo. Dessa forma, se eu começo a perceber que o meu gel está com uma camada mais grossa, isso está me indicando que a minha cabine não está funcionando direito. Esse é só um dos pontos para vocês se guiarem, tá? A gente vai ter um momento que eu vou passar ponto a ponto. Mas é só para você entender em relação à camada de inibição. Então, se eu uso uma cabine boa, com uma boa intensidade, a tendência é que a minha camada de inibição seja mais fraca. Se eu uso uma cabine, uma cabine que já está indo aí, já está no final da vida, camada de inibição maior. Não sei se vocês lembram, ano passado, duas marcas importantes tiveram um descolamento entre gel de construção e gel base. Alguém aí sofreu com isso? O que aconteceu? Eles trocaram os fornecedores do fotoiniciador e esse fotoiniciador veio com uma qualidade melhor. Tá? E eu estou falando isso porque eu conheço os processos de fabricação e eu tenho contato com, pelo menos, com uma dessas marcas. Tá? Então a secagem foi mais rápida. Se a secagem foi mais rápida, eu tive menos ou mais camada de inibição, Elaine? A secagem foi muito rápida. Camada de inibição pequena ou grande? Pequena. E adivinha só, a Nail Design gosta de utilizar a camada de inibição para colar o gel de construção em cima do gel base. Só que se eu tenho uma camada de inibição pobre, pequena, essa ligação vai ser fraca. E aí a gente teve bastante descolamento de gel de construção com gel base. Como que a gente poderia solucionar isso? Duas formas. Uma delas é a minha preferida. Eu fiz até vídeo, orientei as nail designers também das marcas a gravarem vídeo sobre isso. Que é, ou você aumenta essa camada, ou você remove ela de vez. Para você aumentar essa camada, como é que você poderia fazer? Pega uma lanterninha, que é uma intensidade fraca, passa coisa de 1, 2 segundos. Se ela é uma intensidade fraca, né? Se ela é uma intensidade fraca, eu vou ter mais camada de inibição. Então, eu passo ali 2 segundos de lanterninha, levo para a cabine.
Aqueles 2 segundos já foi o suficiente para construir uma camada grossa. E aí leva para a cabine. Como aquela camada é gelificada, vai deixar a radiação passar e embaixo vai secar normalmente. Ok? Então essa é uma forma. Eu particularmente não gosto, mas é uma forma. Como que você gosta, Thaí? Leva para a cabine, não me importo com o tamanho da camada de inibição, deixa ela vir pequena mesmo, limpo essa camada de inibição, arranho, e pela ranhura eu faço a anexação do meu gel de construção. Essa é a forma mais segura possível. Porque você não inventa a moda de ficar trabalhando com lanterninha, você não fica com frescura toda hora que está mexendo com esse equipamento, e você tem a certeza que vai dar certo. Porque a ranhura fixa mais. Então, para você que gosta de trabalhar com marcas diferentes nas construções, essa é a melhor forma de você ter uma boa aderência. Esquece camada de inibição, sempre trabalhar com as ranhuras, que vai dar uma boa fixação. Legal? Gostaram? Olha só como que a gente vai aprendendo os conceitos e vai aplicando isso no nosso dia a dia e a gente vai extrapolando isso nos nossos problemas, resolvendo os nossos problemas, né? Ó, mas se eu trabalhar com a marca do início ao fim, eu não preciso tirar? Depende. Por exemplo, essas marcas tiveram esse problema. Então, se você não observou que a camada de emissão estava pobre, mesmo você usando tudo da mesma marca, você teve problema de descolamento. Então, cabe a gente observar. Ah, mas se eu não tenho problema nenhum com isso, Altair, a marca não errou problema na formulação nem nada. Tá tudo bem, por quê? A marca não é boba para fazer um produto que não vai anexar bem no outro. Então, ela já calcula essa camada de inibição para o próximo produto. Tá? O que eles tiveram foi um azar de fazer uma substituição e não prestar atenção na formação. Tá? Isso funciona para tudo. Todo produto que tem goma funciona do mesmo jeito, tá, gente? Todo. Ah, esmalte em gel tem goma? Tem. Então funciona do mesmo jeito. Ah, o gel base tem goma? Tem. Funciona do mesmo jeito. Se você vai colocar outro produto por cima, funciona do mesmo jeito. Tá bom? Qual lixa para arranhar? 200, 220, às vezes até uma lixa buff mesmo, uma ciazinha, já é o suficiente, tá? Show? Então, camada de emissão, deixa eu ver se ainda tem mais coisa de camada de emissão para a gente entrar na parte dos testes, né? Que eu tenho certeza aí. Vocês estão querendo aí aprender os testes para ter certeza que a cabine está funcionando? Vocês vieram por isso também? Vocês vieram além dos testes, vocês vieram mais para aprender o que é aqui? Comenta aqui para mim que eu quero saber. Ó, nós falamos sobre a questão da camada de inibição, nós vimos como que ela funciona, qual a importância dela. Então, ela é uma camada que eu posso usar para adesivação de um gel de construção, posso usar até para adesivação de um top coat, né? Não necessariamente eu preciso ali tá com limpar, tudo vai depender, né? Principalmente quando a gente está falando de esmaltação em gel. Nós vimos que o oxigênio do ar que interfere, nós vimos que quanto mais radiação eu tenho, menor essa camada, ou quanto mais fotoiniciador eu tenho, menor essa camada, e o inverso também é factível, é real, né? Isso tem a ver também com o processo de alergia. Gente, se eu naturalmente, sem o uso de lanterninha, tá? Se eu tô vendo que a minha cabine tá secando e dando meu gel com uma camada grossa, não só em cima que ficou ruim, na parte de baixo também não secou da melhor forma possível, tá? Então isso também é uma possibilidade de alergia? Não tem a ver com a camada de inibição. A camada de inibição é só um indicativo que a parte de baixo não está também tão seca assim quanto deveria estar. Tá? Vamos lá, ó. Camada excessiva, né? Intensidade fraca da cabine, ou várias pausas também, né? Se você quiser também, ao invés da lanterninha, aumentar a camada de inibição, você pode botar a mão na cabine e pedir para o cliente já tirar em seguida, 1, 2 segundos, e já tira, porque essa pouca radiação que vai chegar vai ser o suficiente para estimular uma camada maior. Tudo vai depender da forma que você vai trabalhar essas informações. Intensidade, quantidade de produto, modelo de cabine, tá? Se eu aumento o tempo de cabine, eu diminuo a camada de inibição? Não, eu não diminuo. Então, você vê que é mais importante a intensidade da radiação
do que o próprio tempo de cabine. Eu posso aumentar o que for o tempo de cabine, não vai secar. Não vai secar da forma correta, tá? E agora, deixa eu contar uma história para vocês, que é em relação aos conhecimentos. Lembra que eu falei que existem 3 tipos de conhecimento que vocês precisam ter ideia? E por que eu vou estar ensinando isso para vocês? Eu vou explicar agora. Existem hoje 3 tipos de conhecimento. Existe aquilo que eu sei. Existe, olha só, hein? Existe aquilo que eu sei. Existe aquilo que eu não sei. Eu sei. Você reparou que aquilo que eu não sei é maior do que o que eu sei? Né? Normalmente é assim, né? Ó, eu, por exemplo, eu não sei dirigir não sei pilotar um avião. Não sei pilotar um avião. Não sei, vamos lá, vamos pensar aí. Não sei pintar um quadro. Eu gosto de desenhar, mas não sei pintar. Vamos pensar assim, eu não sei construir uma casa, eu não sei consertar um carro, né? São várias coisas, mas eu sei que eu não sei. E tem coisas que eu sei, que eu sei. Eu, por exemplo, eu sei que eu sei dirigir. Elane, você sabe dirigir? Então você sabe que você sabe. Faz sentido? Maiara, você sabe dirigir? Então você sabe que você sabe. Maiara, você sabe pilotar avião? Não. Então você sabe que você não sabe. E existe ainda um grupo extremamente maior, gigantesco, que é aquilo que eu não sei que não sei. Quantas de vocês, quantas de vocês chegaram aqui nesse treinamento e descobriram que você não sabia que não sabia? Tipo, e aí, meu Deus, agora eu sei que eu preciso aprender, né? Então, parece engraçado, né? Parece às vezes confuso, mas é só um raciocínio lógico isso. Tem coisas que eu sei. Então, até o momento, vocês sabem fazer alongamento. E quando vocês viram o workshop, a propaganda do workshop, a chamada, vocês viram, olha, ei, eu não sei isso. Então, eu sei que eu não sei. E chegaram aqui e descobriram, meu Deus, eu não sei um monte de coisa. E agora a gente está transformando todo esse conteúdo aqui, parte desse conteúdo, na verdade, em algo, vocês estão vendo aqui, que é algo que você precisa ainda aprender. E existe coisas que depois você vai transformar em algo que você vai aprender. Então, no final desse treinamento, este carinha aqui vai sair muito maior, porque você vai estar tendo certeza, você vai estar aprendendo coisas e você vai estar aumentando seu portfólio de conhecimento, né? Então, existe coisas que eu sei que sei, existe coisas que eu sei que não sei, e existe coisas que eu não sei que não sei. E adivinha só onde está o segredo das coisas? Onde está a solução dos problemas? A solução dos problemas quase sempre está aqui, ó, naquilo que eu não sei que não sei. Quer saber? Quer entender mais? Olha só. Hoje, se você, se você tem um problema de alergia, você está lá com um problema de alergia, isso é só um fictício, tá? Só meramente ilustrativo. Você sabe resolver o problema de alergia? Não. Então, ele não está aqui. Você sabe o que fazer para resolver o problema de alergia? Não, você também não sabe. Então, conhecimento para você resolver o problema de alergia está aqui. Só que você não sabe o que você precisa aprender. Porque faz sentido. Se eu sei o que eu preciso procurar para aprender, então eu transformo esse conhecimento para cá. E aí vou lá e faço e resolvo. Só que às vezes a gente não tem noção.
Agora a gente não tem noção. Porque se a gente tivesse noção, gente, a gente faria. Né? Olha, meu Deus, eu quero ganhar R$ 1 milhão por mês. E se eu soubesse ganhar R$ 1 milhão por mês, eu já estava fazendo R$ 1 milhão por mês. Se eu soubesse aquilo que eu preciso fazer para ganhar R$ 1 milhão por mês, eu já estava estudando para fazer. Então, ó, eu não sei. Para eu ganhar R$ 1 milhão por mês, tem algo aqui. Só que eu não sei. Então, a maioria dos problemas hoje que vocês estão tendo em mesa, a maioria dos problemas hoje que a gente vê em relação à alergia, à falta de durabilidade, à falta de reconhecimento profissional, está aqui, nesse campo. E esse trabalho do treinamento, do workshop, é justamente trazer isso para algo palpável, para que você, meu Deus, agora eu sei o que eu preciso aprender. E a partir disso, você vai lá, aprende e executa. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Né? Eu acho que esse workshop ele vem muito com uma questão disruptiva. Né? Eu vou falar para vocês, esse é um dos workshops mais difíceis para a gente vender os ingressos. Né? Em relação aos outros, que a gente fala sobre doenças, sobre infecções, meu Deus, a galera vem, porque a galera já tem noção do que ela precisa aprender. Mas quando a gente fala sobre cabine, sobre secagem, a pessoa fala assim, eu preciso aprender sobre isso? Não preciso. Então tem uma dificuldade, né, em relação ao público, mas quando o público chega aqui, quando você chega aqui, você fala assim, meu Deus, de fato, tem coisas que eu preciso aprender. De fato, me surpreendi. Tem alguém aqui que se surpreendeu, né, em relação a esse workshop? E é o que a gente está aqui chegando na metade. Tem muito conteúdo em relação a, principalmente, as práticas, tá? Principalmente as práticas. Ó. Que legal, que legal, que legal. Então, maravilhosa, né? Nas últimas horas aqui, ó, a gente já vai para 2 horas e meia de aula, né? Nas últimas horas, você aprendeu aqui que o tempo de cabine não é uma regra, não é assim tão importante, que ele é uma sugestão baseada nas condições que vão variar aí de acordo com o produto e com o equipamento que você possui. Você também viu que a potência da cabine, né, ela diminui de acordo com o tempo. Você vai usando, ela vai diminuindo. Não existe esse negócio de 50 mil horas, tá? Já vou falar para vocês. Tem muito fabricante de cabine que fala que a cabine funciona por 50 mil horas. De fato, ela até liga por 50 mil horas, mas ela não te entrega a radiação suficiente para secagem. Né? E isso, se você não entende sobre os indicadores relacionados à cabine, você vai estar gastando dinheiro à toa, trocando cabine mais rápido do que deveria, ou vai estar sofrendo com durabilidade, ou pior, desenvolvendo problemas de alergia em você ou na sua cliente. Né? A gente viu que um desses indicadores, um desses termômetros que a gente pode chamar aqui, né, do equipamento é a camada de inibição, né? É algo tão bobo, tão do dia a dia nosso, mas que está ali, dizendo, mostrando, olha, tua cabine já foi, já morreu, enterra isso aqui, joga no aterro sanitário, porque isso aqui já não presta mais, já está na hora de trocar. E outras vezes ela está mostrando, olha, estamos indo bem, está funcionando. Né? Você viu também que a polimerização ineficiente deixa monômero livre, e monômero livre em contato com a pele é exatamente aquilo que vai desencadear o processo de alergia. Tá? Então, olha só tudo aquilo que a gente já viu em 2 horas e meia de aula, e ainda tem mais um pedacinho bom aí para a gente fazer, botar em prática, né? Então, a gente está vendo, ó, estamos passando pela fase do conhecer, passando, não, né? Passamos pela fase do conhecer, não sei se você reparou, mas a gente teve um momento que a gente estava só falando sobre alguns assuntos, sem se aprofundar. Depois nós começamos a nos aprofundar, que é a fase do entender, e a gente já está para entrar agora na fase do praticar. Eu queria saber de vocês, a opinião sincera de vocês, quem aqui já consegue perceber que existe uma diferença da profissional que entrou aqui antes e da profissional que está sendo agora? Celina, tem diferença já? Se já, meu Deus, se eu olhar para trás há 2 horas e meia, eu já sou uma profissional totalmente diferente daquela lá de trás. Eu já tenho um nível de consciência profissional muito maior. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu aprendo algo, eu tenho uma vontade de chamar as pessoas, ó, você nem sabe, aprendi sobre isso, aprendi sobre aquilo. Você sabia que isso é errado? Você sabia que isso daqui é legal? Você sabia que é assim que a gente faz? Eu não sei se vocês compartilham dessa mesma
energia, né? Não sei se há tanto tempo que eu dou aula e eu já tenho essa característica de querer ensinar as pessoas, né? Então, eu queria saber de vocês, se vocês perceberam já essa diferença entre a profissional há 2 horas e meia atrás e a profissional de agora, que está aqui já com mais consciência, né, em relação a tudo que precisa fazer. A esse, né, eu sei que sei, eu sei que não sei, e diminuir essa questão do aqui, o que eu não sei do que eu não sei. Né? Então, esse é o conhecimento de qualidade, esse é realmente o que o conhecimento de qualidade faz, não é teoria para guardar uma apostila, né? É aquilo que vai direto para a sua mesa, aquilo que vai direto para o seu atendimento, é aquilo que vai mexer nas suas decisões na hora de você começar o seu próximo atendimento, não só em relação a comprar equipamento, mas aquilo que você precisa fazer durante o atendimento, né? Então, quando a gente começa a entender que o conhecimento correto pode fazer, a gente também começa a enxergar aquilo que ainda está faltando, né? Mas deixa eu te fazer mais algumas perguntas também para você ser sincero, e eu prometo para você que é coisa rápida, né? Quando você escolhe um gel maravilhoso, você escolhe ele por conta própria ou você escolhe ele por indicação da colega? Já parou para pensar nisso? Você tem consciência de que tipo de gel que você escolhe hoje? Se é por influência própria ou de outra pessoa? Você escolhe um produto hoje porque a marca que você gosta diz que é um produto bom? Já parou para pensar nisso? Quando uma cliente te pergunta sobre alguma coisa, você consegue responder com segurança ou você fica meio perdida? Quando a marca lança um produto novo, você sabe avaliar de fato se aquele produto é bom? Você sabe avaliar aquilo que você precisa prestar atenção durante o uso? Porque eu vejo também muita gente falando assim, a marca tal é ruim. Meu Deus, você olha para a marca, 1 milhão de pessoas usando, e a Alecrim Dourado não consegue usar e ela diz que o produto é ruim. Mas será que é esse 1 milhão de pessoas que está usando, que está errando, ou é ela que está errando? Já parou para pensar nisso também? Gente, isso é fundamental hoje. Entender, né? Entender se eu preciso realmente comprar um produto novo, se eu preciso substituir o produto que eu tenho em mesa, se realmente a minha reclamação é factível, né? Então, se qualquer uma dessas situações hoje soou familiar para você, a verdade é que, sinceramente mesmo, a culpa não é sua. A culpa é da lacuna de formação que a gente tem hoje no mercado profissional. Nenhum curso de técnica ensina aquilo que eu estou ensinando para vocês. Nenhum curso de técnica ensina química de produtos de modo profundo. É tudo sem base, é tudo focado na prática. Mas a prática, ela necessita do entendimento daquilo que você está fazendo. Não adianta você aplicar produto, não adianta você seguir cegamente um tempo de cabine. Não adianta você pegar uma dica superficial e tentar fazer aquilo. É por isso que os casos de alergia cada vez mais estão aumentando. É por isso que cada vez mais, principalmente agora com o mod F1, o tanto de profissional que começa de profissão, acaba com a profissão. Porque ela já desenvolve alergia. Então, dica de colega, recomendação de blogueira, regra que a marca mandou, faz isso, faz aquilo, sem te explicar de fato, ou sem você entender de fato o porquê que aquilo está acontecendo. Tudo isso, sem base científica, na maioria das vezes, acaba atrapalhando seu desenvolvimento profissional. E aí você acaba sendo uma não especialista. Né? Acho que esse é o grande ponto. Às vezes as pessoas querem encher a boca para falar que são especialistas, no final das contas elas não entendem nem daquilo que elas estão fazendo. Então, se você não entende daquilo que você faz, você não é uma especialista, você é uma executora. E executora não tem independência de marca, não tem independência de técnica, não consegue responder nada com fundamento, não consegue trazer segurança para cliente, não consegue avaliar o produto, não consegue identificar quando o problema é da cabine, é da técnica, ou mesmo do produto, né, ou da sua execução, ou quem sabe até mesmo a combinação de todos. Né? Então, tudo isso está relacionado com a falta de conhecimento. Tem profissional que acha que basta ter cuidado para não desenvolver alergia. Você viu aí que não é assim. A alergia, principalmente, está relacionado com falta de conhecimento de secagem. Né? Está relacionado está baseado sobre a falta de fundamento de conteúdo. E tudo isso se dá pela, às vezes, falta, né, do entendimento do aquilo que eu ainda não sei que não sei. Né? Então, você precisa ter conhecimento certo para dispensar, né, a dependência que a gente chama da dependência externa. Você precisa ser a sua própria dependência. Você precisa buscar dentro de você, dentro do teu conhecimento, dentro do teu repertório, as soluções dos problemas.
ao invés de ficar correndo atrás de dica, ao invés de ficar correndo atrás, às vezes, de outros conteúdos que, às vezes, gente, a maioria das pessoas que eu vejo hoje na internet falando alguma coisa sobre durabilidade, sobre alergia, são pessoas ou que estão no R e acerta, mais erra do que acerta, ou não está entendendo nada daquilo que está falando, viu alguém falando alguma coisa, achou interessante estar replicando. Tá? Então, partindo desse princípio, eu queria pedir uma autorização de vocês. Eu queria apresentar algo que realmente está aqui, nessa parte que você não sabe, eu quero trazer para esse lado aqui, para que no final desse treinamento você possa estar realmente dominando esse conteúdo. Vocês topam? Posso apresentar coisa de 5 minutinhos e a gente já volta para a prática. A gente vai ensinar para vocês aqui como fazer o teste de fato. Queria saber se a minha equipe mandou as informações aí dos materiais que vocês precisariam estar aqui em mesa para poder fazer esse teste, tá? E se vocês me... coisa de 5 minutos, prometo para vocês, vocês sabem, quando eu falo mais cuspido, né, rapidinho, para a gente já voltar para o nosso conteúdo, tá? Então, maravilhosa. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, cadê aqui? Pronto. Ó, hoje, o que você aprendeu aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Hoje, o que você aprendeu hoje aqui é o ponto de partida, né? E isso aqui já, com certeza, já vai te colocar na frente de vários outros profissionais, de várias outras pessoas, principalmente quando o quesito é durabilidade e prevenção dos problemas, principalmente de prevenção de alergia, né? Claro, se a pessoa já está com alergia, já desenvolveu, esse daqui não é o foco, não é o conteúdo para isso. Mas se você executa um bom atendimento, uma boa técnica com segurança, as chances do desenvolvimento de alergia, para quem não tem alergia, já são muito menores ali, você já está na frente de muita gente. Então, o foco é fazer com que você saia, né, se já está saindo daqui, diferente do que quando entrou. Então, o combo da especialista, hoje, ele reúne 3 cursos diferentes e ele vem transformar aqui vocês em 3 níveis diferentes de conhecimento. Eu não sei se você está vendo aí, mas a Eli mandou alguns depoimentos para a gente, a Sandrinha também, a Wellington também, e eu vou ler coisa rápida aqui para vocês, né? Olha só, hoje, aqui na Eli, hoje, sem dúvida alguma, tenho segurança ao falar com as minhas clientes. Consigo falar com autoridade, elas se sentem com muito mais segurança. Elas mesmas falam que jamais havia alguém que tinha explicado com tanta clareza, de forma que elas entendessem, né? Então, a gente está falando aqui de segurança do atendimento. Olha só, Sandrinha. Agora eu tenho liberdade para trabalhar com as marcas diferentes no mesmo processo de atendimento. É fantástico saber que não precisamos mais ficar refém das marcas. Então, existe a possibilidade de você trabalhar com o produto que você quiser, quando você quiser, no momento que você quiser, desde que você tenha conhecimento para isso. E a Wellington aqui falando, olha só a experiência chocante da Wellington. 18 medicamentos que ela já tinha trocado, todas as pomadas antialérgicas que ela conhecida, ela foi em todos os dermatologistas da cidade, foi quando ela fez o Superando a Alergia, que está dentro do nosso combo especialista, apareceu. Ela fez em um mês, a alergia acabou, porque ela aplicou o conhecimento que eu passei para ela dentro do Superando a Alergia, né? Então, ó, eu tinha que conhecer os produtos por dentro do pote, que é aquilo que eu ensino para vocês, né? É entender de fato o que é o ingrediente, como ele se comporta e como que você vai trabalhar, porque não adianta só aprender na teoria. Eu preciso utilizar o meu conhecimento na minha prática, né? Então, dentro, por exemplo, do Química Sem Mistérios, né, que faz parte do nosso combo da especialista, você vai aprender sobre a química de produtos que você usa no dia a dia. Não é um curso acadêmico, tá? É um curso focado no seu aprendizado, no aprendizado da Ney Design. Eu tenho diversas alunas, só para você ter ideia, que não tem hoje o ensino fundamental completo. Eu não estou falando nem de ensino médio, estou falando de alunos que não têm ensino fundamental. E elas conseguem passar tranquilamente por esse curso e ter o maior aprendizado possível, né? Você vai aprender o que é o monômero mais profundamente, o que é um fotoiniciador, como ler a composição, saber se o produto é bom mesmo, através das informações que ele passa. Vai aprender por que o gel é diferente de outro produto, de outra embalagem, né? Você vai passar a tomar a decisão certa na hora de comprar, na hora de escolher. Por que eu vou comprar essa marca e não vou comprar aquela outra? Por que esse produto aqui me traz mais rendimento, por que esse não? Então, sem diquinha, sem blogueirinha, sem falsas informações das marcas, que a gente sabe quanto que as marcas tentem hoje para os profissionais, não é
Hoje, a grande maioria das marcas estão falando, né, saindo a francesa, fingindo que nada está acontecendo. O mundo está caindo, os problemas de descolamento e alergia estão acontecendo, você não vê uma marca se manifestando e falando assim, não, gente, olha, a gente realmente é culpada, é a gente mesmo que precisa reconhecer esse BO. A gente não vê isso, né? E cada vez mais isso cai nas costas da Lei Design, né? Então, esse curso hoje, separado, sai no valor de R$ 497. Você vai aprender tudo isso que eu passei aqui para vocês. No Superando a Alergia, o buraco é mais embaixo, né? A gente está falando aqui do processo de alergia, a gente está falando sobre o desenvolvimento de alergia tanto em você quanto na sua cliente, a gente está falando sobre perpetuidade de atendimento, fazer com que você ainda possa continuar trabalhando, mesmo que você já tenha desenvolvido a alergia. E se você ainda não desenvolveu, saiba que se você não executa os processos da forma adequada, você vai desenvolver alergia. Isso não é uma praga que eu estou lançando, não. É a realidade, é aquilo que vai acontecer, tá? Então você vai entender mais sobre sensibilização, como ela se desenvolve, como se desenvolve em você ou na sua cliente, que são processos diferentes, como identificar os sinais precoces do desenvolvimento da alergia, como adequar a sua prática para você evitar não só da pessoa desenvolver alergia se ela não tem, assim como se ela já tem alergia, como fazer a substituição adequada, como fazer a orientação, sem invadir o campo técnico do médico, do dermatologista, mas você vai aprender a fazer substituição sem precisar de um médico. Você vai conseguir, gente, tranquilamente, hoje, com os produtos do mercado, identificar o ingrediente e, através do ingrediente, a gente faz a substituição adequada. Tá? Claro, nunca vou prometer a vocês a cura, até mesmo porque a alergia não tem cura, mas eu prometo para vocês que aquilo que você se dedicar, eu vou me dedicar em dobro em te ajudar a solucionar o problema de alergia, seja em você ou na sua cliente. Tem alguém aí que já fez o Superando a Alergia e conseguiu, que está aqui presente, que gostou do curso? Comenta aí. Tá? E esse curso hoje também é vendido por R$ 497. Além disso, eu também preparei um bônus especial para vocês, dentro do combo da especialista. O combo da especialista, na verdade, são só 2 cursos, né? O Química Sem Mistérios e o Superando a Alergia. Eu preparei o que para vocês? A gravação do Master em Cabines. A gravação hoje do Master em Cabines, quando a gente não tem nada relacionado com essas aulas que a gente faz ao vivo, hoje a gente está falando do valor de R$ 197. Então, você vai não só poder ver e rever, quando você quiser esse curso, vai ter acesso lá, não só ao conteúdo, como também poder tirar dúvidas comigo sempre que quiser em relação a esse curso, tudo ali, né? Então, gravação, curso completo, tudo que você viu hoje, mais aprofundamento, porque tem mais conteúdo ainda transformador nas gravações, tudo isso para você, tá? Então, se hoje você fosse comprar tudo isso separado, a gente estaria falando algo de R$ 1.191, né? R$ 1.200. Mas para você que está aqui hoje, está assistindo essa aula, está ao vivo, existe uma condição especial para você, que não vai aparecer em nenhum outro lugar. Não adianta entrar em contato com a equipe depois de 1 semana, 2 semanas. É agora no ao vivo, tá? E só realmente vai durar enquanto estiver ao vivo. Terminou a aula, vai acabar a condição especial, que é o seguinte. Eu vou entregar para vocês um cupom especial, só para quem quer aprender, tá, gente? Você não quer aprender, você acha que não é necessário? Tudo bem, não é para ti. Então, às vezes não é seu momento agora. Mas se você quer aprender, quer crescer profissionalmente, se você quer se proteger em relação à saúde, se você quer entender mais daquilo que você trabalha, se você quer ser realmente uma especialista de verdade, eu vou estar colocando para vocês um cupom especial, que é o cupom ao vivo. Vou botar aqui, ó, de outra cor. Tá amarelinho. Ao vivo. 100. Que é o quê? Nesse combo, ao invés de você pagar R$ 1.200, você vai conseguir fazer em 12 vezes de R$ 51, ou R$ 597 à vista. Gente, R$ 51 hoje não é um almoço meu com a minha esposa. Não estou falando em restaurante chique, não. Estou falando um restaurante da colega da minha esposa, que é lá no cantinho isolado, humildezinho, simplesinho. Hoje eu não pago menos de R$ 60, que é um prato de comida para mim e um prato de comida para minha esposa. Já que minha esposa come pouco, eu como mais ou menos, né? Já viu aí que eu sou meio gordinho. Mas enfim, R$ 51 hoje, gente, não é uma esmaltação em gel. R$ 51 hoje por mês não é um serviço de manutenção. Tem gente cobrando manutenção, olha, há muitos anos atrás, há 2 anos atrás.
ainda vou melhorar aqui ainda para vocês. A minha equipe está falando assim, Altair. Não é isso, Altair. Não é isso. O cupom ao vivo 100 não é isso. É melhor ainda para vocês. É R$ 41. Mas é utilizando o cupom ao vivo 100, tá? Enquanto a aula estiver ao vivo aqui com vocês, tá? 12 vezes de R$ 41 ou R$ 497. Caso a aula acabe e você ainda não tenha feito a sua inscrição, aí sim. Aí a gente está falando do ainda valor promocional para vocês, que vai durar essa semana aí para vocês, no valor de R$ 597 ou 12 vezes de R$ 51. Qual que vocês preferem? 12 vezes de 41 ou 12 vezes de 51? Fala aí para mim que eu quero saber. Gente, então, aproveitem, você que quer realmente crescer profissionalmente, quer se especializar, se você viu que o pouco investimento que você fez para entrar aqui hoje nesse treinamento já está sendo transformador, imagina com esse combo que você vai ter acesso tranquilamente a um ano aí para você assistir, tá bom? Então é menos custo para você, é menos problema, é só vantagem para você, tá? Eu vou pedir para a minha equipe colocar o link aí nos comentários para vocês. Vou pedir para a minha equipe também colocar o link no grupo e no grupo que vocês estão, tá? Que vocês recebem as informações. E eu vou pedir um favor para vocês. Vamos pegar aqui uns 10 minutinhos de pausa para eu fazer um xixizinho, para eu beber uma aguinha. Vocês já estão vendo que a minha vozinha aqui está um pouquinho mais fraca, tá? Para eu poder me recuperar. E você também, hein? Faça o xixizinho, bebe sua aguinha, tá? Estica as perninhas. Elane, dá umas voltinhas aí em volta da mesa para esticar as perninhas, tá? E para quem quer realmente tomar essa decisão, né? Avançar, crescer profissionalmente, tá aí utiliza o cupom ao vivo 100 para você conseguir as 12 vezes de R$ 41 ou R$ 497. Olha que bonitinha a Luciana dos Anjos falando aqui, ó, o melhor investimento da vida da Ney Design. A Luciana já me acompanha há uns anos e ela está sempre renovando os conteúdos e ela sabe o quão é diferente, não só as atualizações, mas também tudo aquilo que eu entrego para ela no dia a dia profissional, né? Então, ó, daqui a pouquinho eu volto, 10 minutos, a gente está falando aqui de 4h55, voltamos 5h05, pode ser 5h05? 5h05 no meu relógio, tá? Então a gente volta daqui a pouquinho, tá bom, meus amores? Então, beijo, beijo, já volto.
Meu Deus, eu fui abrir o microfone aqui, já deu vontade de tossir. Eu falei, vou desliga o microfone. Tossi aqui bem na boca do microfone. Vamos voltando. Ó, a Kathleen tá lanchando. Cadê a frutinha? Frutinha? Ó, vou comer um biscoito agora. E uma pitulinha de... Vocês estão me vendo? Não. Um biscoitinho e uma pitulinha, uma Coca-Cola pequenininha, sabe? Minha esposa mandou pra mim. Cadê? Oi, Ana Júlia. Cadê aqui? Oi, Regi. Tá com dor de cabeça, Regi? Ai, ai. Deixa eu dividir aqui minha tela de novo com vocês. Gente, se vocês soubessem o quanto que eu amo estar com vocês aqui, eu amo dar aula. Pronto. Vamos voltar para nossa aula para a gente aprender o teste. Falar sobre alergia. Vai ou vai? Uhum. Vou deixar, não. Vou falar agora. Gente, o ser humano tem um minuto de paz, né? Tava lá tomando meu coquinha, comendo meu biscoitinho. Aí na tela falando assim: o slide tá errado, o slide tá errado. Aí é o seguinte: eu falei para vocês que era 12 vezes de 41 com cupom, né? Então o que aconteceu? Na verdade, é 12 vezes de R$ 51 com o cupom. Tá? Isso daqui foi um erro nosso. Tá? Acredito que a Natália já mandou mensagem para vocês lá no grupo. Quem se inscreveu já viu isso lá, né? A gente teve bastante pessoas entrando já. Aproveitem, porque enquanto está ao vivo aqui para vocês poderem ter essa condição. E aí, é o seguinte, eu preparei então um bônus extra para você, tá? Fora daquilo que a gente combinou. Quem comprou também vai ganhar esse bônus, tá? Então, para você que ainda estava indecisa, eu resolvi, por conta desse problema, digamos assim, não vou dizer penalizar, mas eu quero confortar mais vocês. Eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi dar mais um curso para vocês, tá? Poder compensar esse transtorno aí do erro de digitação, tá? Que é o curso de Descolamento Zero. O curso de Descolamento Zero, ele é focado realmente para durabilidade. Gente, dentro do curso de Descolamento Zero, você vai aprender a origem do problema do descolamento, você vai olhar para uma placa unguial, vai entender da onde o problema começou, se foi problema da cliente, se foi a cliente que causou, se foi você que causou, se foi descolamento, se foi o que a gente brinca, né, chama de arrancamento. Você vai entender a origem daquele processo de descolamento e você vai conseguir resolver o problema de descolamento. A gente sabe o quanto que a gente tem hoje de clientes com sudorese, né, que na verdade é hiperidrose, o tanto de clientes que às vezes magicamente só tem um dedinho que descola, o tanto de cliente que sempre fica arrancando as unhas e vem com cara de pau para dizer pra gente que caiu dormindo, que caiu, tava dormindo, apareceu lá no travesseiro, né? Então, dentro do descolamento zero, você vai aprender todos os padrões de descolamento, vai aprender a trabalhar com marcas diferentes. Lembra que eu falei com vocês sobre a parte da preparação, sobre a parte, que eu vejo muito isso. Muitas das pessoas falando que os preparadores têm que ser tudo a mesma marca do Geobase para poder dar fixação. Mentira, mentira. Tu tem só saber trabalhar. Se você sabe trabalhar, sabe usar os produtos, ok. Você vai ter um bom resultado. Então, o descolamento zero, ele vem para realmente resolver o problema do nome do curso, né? Descolamento. Focado
em resolver esse tipo de problema e aumentar a durabilidade para vocês. Então, é uma forma que eu tenho de compensar vocês pelo erro da digitação, tá? Então, todo mundo que já se inscreveu tá ganhando esse suplemento zero. E para você que ainda não se inscreveu, tem essa condição especial aí para vocês, tá bom? Ó, alguém já fez a Maria Souza falou aqui, ó, vale muito a pena o curso, ó. Quem já comprou, pode falar aí, ó. Ó, Química Sem Mistérios, então, por R$ 497. Superando a Alergia por R$ 497. A gravação do Master de Cabines, mais um ano de acesso, mais possibilidade de você poder tirar dúvida a hora que você quiser comigo. E o Descolamento Zero, R$ 397. Dá o valor de R$ 1.588, R$ 1.600, né? Arredondando aí. E com cupom ao vivo 100, você vai levar ele por 12 vezes de R$ 51. Gente, esses dias eu fui levar minha esposa, ela queria, porque queria tirar um dinheiro, para ficar com dinheiro na mão. A menor nota que tinha no caixa eletrônico era de R$ 50. Você vê, né? A gente não vê mais nota de R$ 20, R$ 10. Eu não lembro nem a última vez que eu vi nota de R$ 2. Nem lembro disso. Não sei nem qual que é o cor da nota de R$ 2. Então, você vê que é uma condição que super vale a pena para vocês. Você só precisa de um atendimento por mês, independente do serviço que você faça, para você conseguir fazer sua inscrição e para você conseguir transformar sua carreira profissional em outro nível, levar ou para outro patamar, né? Que é aquilo que você já está vendo aqui, que já está tendo aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar para o nosso conteúdo e desejo bom para todos vocês que fizeram a inscrição, né? Coloquei mais depoimentos para vocês verem aqui que realmente o negócio é pesado, tá? As pessoas realmente só saem transformadas do como da especialista, de todos os cursos, né, que eu venho sempre entregar para vocês, tá? Então, vamos lá, meus amores. Vocês estão aí com o material? Vou tirar o chiclete aqui do meu dente. Vamos lá, Nayara. Olha só. Como que eu faço para saber se a minha cabine já foi? Peraí, só um minutinho. A Lisandro falando aqui, ó, comprei nos 5 primeiros. Eu comprei também, a Nath falando. Olha que só que legal. A Mayara, um curso que mudou minha vida. Ó, obrigado, Kathleen. Você é demais. Muito obrigado pelo carinho, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a canetinha. É o seguinte. O que a gente precisa saber? O que a gente precisa ter na hora de comprar uma cabine para ter certeza que ela está secando bem? A gente sabe hoje que, atualmente, as cabines emitem 2 tipos de radiação. A radiação UV e a radiação visível. Radiação UV em 365 nanômetros, radiação visível em 405 nanômetros. Então, eu tenho cabines totalmente distribuídas, cabines que têm modelos de LEDs diferentes. E, por exemplo, eu tenho essa cabine aqui, que eu sei, que dá para ver visualmente, que os LEDs que estão no topo são LEDs UV e os LEDs que estão na borda são LEDs de luz visível. Tem outros que não dá para reparar, mas daqui tem essa característicazinha, essa mudança de cor, tá? E outras que não tem. Enfim, como que eu vou saber se o meu gel está polimerizando, está secando bem? A gente tem que entender que existem algumas características que vão me dizer que eu estou no caminho certo, tá? Ou que eu estou no meu caminho errado. Primeiro ponto. E aí eu ainda vou complementar. O problema ainda, sem ser o teste, tá? O problema ainda é que todas essas formas que eu vou ensinar aqui para vocês, que são as únicas, tá? Para você saber se você está polimerizando ou não, só podem ser observadas no retorno da manutenção. Então, tua cliente passou um mês com o produto mal polimerizado, 20 dias com o produto mal polimerizado. Mas, enfim, por isso que é tão bom a gente fazer o acompanhamento da cabine, tá? Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui é brocas sujas.
Broca suja é o primeiro indício que a gente tem que a nossa polimerização não foi eficiente. E o bom da broca suja é que ela está quase imperceptível visualmente da uma secagem para uma secagem boa. Então, você está passando a broca, sua broca está sujando, está entupindo, errou, tá? Vai ter que fazer a alteração do processo de secagem. Então, sujou a broca, entupiu broca, você está no caminho errado. A gente precisa rever o modo de secagem. Ah, como é que seca? Calma, vou explicar. A gente está no caminho certo, tá? Então, isso daqui é orientativo. Outro, descolamento central. Descolamento central. Pegou aqui, alongamento. Colocou ali o gel. E você percebe que na hora que você passa a broca, claro, nesse caso, sua broca já vai estar bem entupida, né? Mas o descolamento está aqui nessa região aqui central, na parte mais alta. Por quê? Porque não está secando direito. Pode ser porque você colocou muito produto, ou pode ser porque a intensidade da cabine é fraca. E se a intensidade da cabine é fraca, a radiação não vai penetrar da melhor forma possível. Tá? Então, broca suja, descolamento central. Quando a gente fala sobre esmaltação em gel, a gente vai perceber o quê? Descolamento em película. Né? Aí já é um... Vou até marcar aqui de outra cor, para você entender que esses daqui tem a ver com alongamento, e o que eu vou falar agora que é o descolamento em película, está relacionado com a esmaltação em gel. Não só esmaltação em gel, mas com decoração também. Então, se você exagera, por exemplo, no glitter, se você coloca uma quantidade muito maior de adereços ali, quem aqui já exagerou um pouquinho no glitter e teve um problema de manutenção? O cliente reclamou que, ó, descolou toda aquela camada ali de produto, saiu realmente igual um adesivo, né? Então, isso daqui é um fator realmente que a gente precisa observar, tá? E o último, pode ter certeza que se a sua cliente começou a reclamar de coceira, aí a gente está falando de alergia. E se você é uma pessoa que não deixa o produto tocar na pele, essa alergia está sendo desenvolvida justamente pela má polimerização. Existe mais um que eu esqueci aqui de mencionar para vocês, que é a abertura de curvatura. Tá? Abertura de curvatura. Você fez um alongamento bonitinho, passou uma semana e meia. Abriu curvatura porque não secou da forma correta. Tá? Então, esses são 1, 2, 3, 4, 5 pontos que vocês precisam decorar, ter anotado, observar sempre, mas são coisas que você só vai ver dias depois. Por isso que é importante a gente sempre manter os cuidados da nossa cabine e trocar ela antes que ela me traga problema. Tá? Show? Faz sentido isso aqui para vocês? Vocês já tiveram algum caso desse? De ver broca sujando durante o atendimento? Vocês já viram algum descolamento central? Vocês já tiveram problema de descolamento de película, ali, principalmente na esmaltação em gel, ou em relação a glitter? Vocês também já tiveram problema de abertura de curvatura? Tudo isso é indicativo de má polimerização e você precisa ajustar o caminho que você está fazendo, tá? Para poder corrigir e não ter problema lá com a sua cliente. Ó, a Mayara Araújo falando aqui, eu já tive esses problemas. Ó, minha cabine é nova e eu tenho esses problemas. Pois é. Então, vamos ver aqui, vamos continuar. Então, como que a gente faz para testar, para saber se a minha cabine está funcionando? Eu preciso ter um padrão. Eu preciso ter um padrão que se repita várias vezes para eu saber se ela está funcionando ou não, né? Eu preciso ter um padrão, uma orientação, eu preciso ter um norte, um indicativo para isso. Então, a gente vai fazer um teste aqui que é super simples. E a gente vai fazer o teste em cima do pior produto possível para se trabalhar.
Você tem ideia, Catherine, qual é o pior produto possível para a gente secar no alongamento de unhas, na esmaltação em gel? Não tem? Elaine até coçando o narizinho assim, ó. Qual é? Ah, isso aí. Esmalte preto. Tá? Então, o esmalte preto, ele é um dos piores produtos para a gente secar e a gente vai utilizar ele como uma referência. Claro, pelo amor de Deus, compre um esmalte preto de uma marca boa, de qualidade. Porque às vezes vocês compram uns esmalte que nem procedência tem. Aí fica difícil também a gente ter um caminho para seguir, uma trilha, né? Então, ó, vocês estão rindo, né? Gente, fala sério, às vezes eu tenho vontade de dar umas coisas em vocês quando vocês me inventam de comprar uns esmaltes em gel de R$ 5. Ó, Então vamos lá. O que a gente vai fazer? O esmalte em gel preto, ele é um dos piores produtos para secar. Por quê? Porque ele tem muito pigmento. E o pigmento preto, ele é um pigmento que absorve muita radiação. Você viu, a cor preta é uma cor, né, que não é uma radiação. Por quê? Ela é o vazio, ela é onde a luz não vem. Se a luz não vem, é porque lá ela está sendo absorvida, ela está sendo presa. De um modo superficial, você falaria, mas não era isso que realmente deveria ser bom? A luz, a energia ficar presa lá? Em tese, sim. O problema é que essa luz fica presa na superfície. Ela não está entrando aqui no meio e ela não está entrando aqui na parte de baixo. Então, por ter muito pigmento, eu tenho esse problema com a radiação. Tá? Então, eu preciso ter um produto que seque, eu tenho que saber, eu tenho certeza que ele seque, tem que ser de uma marca legal, interessante, e é ele que vai me dizer se a minha cabine tal não está funcionando. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou pegar aí um papel de molde. Eu gosto de papel de molde, tá? Você pode fazer com durex? Você pode fazer com durex, tá? Porque na maioria das vezes, a Nail Design hoje não trabalha mais com molde de papel, né? Molde de papel parece que é uma coisa que cada vez mais está ficando obsoleto. Mas é interessante. A Catherine está já mostrando ali. Mas é baratinho, né, Catherine? Um rolinho desses birubiru aí, bem baratinho. Isso aí. O da Nath já é mais caro. Esse molde da Nath já é mais caro, né, Nath? Mas tem uns birubiru aí que são mais baratinhos. São uns rolinhos bem legalzinho. Você vai ver que nesse molde tem os indicativos, né? Uns quadradinhos, assim. Vai depender muito do molde que você tá, porque cada um tem o seu desenho, tá? O que eu aconselho você? Você vai pegar esse molde, ó, molde de papel. Vai colocar o produto, e aí você vai padronizar. Normalmente eu gosto de padronizar 3x4, fazer mais comprido, você pode fazer 3x5, tudo vai depender do formato. Faz assim mais alongadinho, tá? Mas não faz muito fininho. Faz mais ou menos aí uma largura de uma unha mesmo, ok? E aí você coloca o produto. Então vamos colocar aqui, ó. Gel. Não, gel não. Esmalte em gel. Tá aí. Pode fazer com esmalte vermelho? Gente, tô ensinando com preto. Faz com preto. Eu nem sei se perguntaram, mas antes que vocês perguntem, deixa eu já responder. Faz com preto, tá? Então, molde de papel, coloca o esmalte preto. Faça isso uma repetição, tá? Então, do jeito que você fez daqui a 15 dias, que eu gosto muito de fazer isso a cada 15 dias, tá? Repete a mesma coisinha para você ter um padrão de reconhecimento do problema. E aí você vai e leva esse molde com papel, ou esse esmalte em gel. Você leva esse esmalte em gel com papel para a cabine e coloca lá por 60 segundos. Colocou por 60 segundos? Retira. Vocês querem fazer isso agora? Dá para fazer isso agora. Tá? Então, vou esperar vocês aí. Vou fazer o seguinte, vou dar 1 minuto e meio, que dá tranquilamente 30 segundos aí para vocês colocarem o papel, colocarem o esmalte no papel e fazerem
Na secagem. Altair, não tem molde de papel, vou fazer no Durex. Beleza. Você vai colocar o Durex aonde? No fundo da cabine. Você vai pegar o fundo da cabine, tá? Ó, tirei a cabine, vou colocar o Durex aqui no meio da cabine e vou fazer essa pincelada de esmalte aqui, em cima do Durex. Vou colocar a cabine em cima, vou apertar o botão de 1 minuto, de 60 segundos, e vou deixar secar. Tá bom? Viu? É simples. Não tem segredo. O que precisa, é juntar o tico e o teco. Tá bom? Tá frio aí, Jéssica? Ó, isso aí, ó. A Jéssica, acho que ela tem um molde birubiru igual o meu aqui. Eu tenho um aqui, tá meio perdido. Isso aí. Esse nem não é caro, né, Jéssica? É baratinho. E aí, ó. Show de bola. Colocou, Tainá? Já secou? Tá. Lembra, minha equipe, não sei se ela falou, mas é importante você fazer com luva agora. E uma luva clara, tá? Não uma luva preta. Por quê? Depois que você tirou, você vai fazer o seguinte. Vai pegar esse papel com luva, de preferência uma luva clara, tá? Uma azulzinha, uma rosinha, uma aquele natural. A Anne, no mínimo, tá fazendo essas caretas aqui porque ela tá com luva preta, né? Ah, então, enfim. Mas aí você já tem uma ideia. Você vai pegar e vai com luvinha tocar em cima desse produto. O que você vai fazer, maravilhosa? Observar. E aí você vai anotar. Foi. Olha aqui, ó, vai anotar. É. Muito. Com muita goma ou pouca goma, tá? Tá sujando muito ou tá sujando pouco essa luva? Por que eu tô perguntando isso? Porque se a minha intensidade da cabine for fraca, ela vai secar lentamente o meu gel, secando lentamente o meu gel, a goma fica maior. Se a goma fica maior, é indicativo que a cabine não está boa. E fazendo essa anotação e você repetindo sempre esse teste, você vai ter um padrão teu, do teu produto com as tuas cabines. E aí você vai ver, né? Você vai ter aí o resultado visual, se vai ter muita goma ou pouca goma, tá? Esse é um ponto. Ó, a Bruna falando aqui, ó, pouca goma. Beleza, então tá no caminho certo, Bruninha. Depois, o que você vai fazer? Vai pegar uma espátula, ou se você tiver aí destreza, né? Vai enfiar a unhazinha ali com a luva mesmo e vai descolar, né? Agora a gente vai descolar, colar o esmalte do molde, tá? O que a gente vai fazer agora? Olhar a parte de baixo. Dedinho de novo, agora não o mesmo dedo que você usou, o outro dedo, e vai tocar no fundo desse esmalte em gel e vai ver se tem sujeira, se vai sujar ali. Lembre-se, dedinho com luva, tá? Dedinho com luva. E vai ver se sujou. Gente, deixa eu fazer uma pergunta simples para você. Esse produto embaixo, porque em cima a gente sabe que já vai ter goma. Para esmalte em gel sempre vai ter goma. O que a gente vai ver é mais goma ou pouca goma, tá? Por causa do oxigênio do ar. Ok. Agora, e na parte de baixo? Tinha que estar seco ou tinha que estar molhado ainda? Tinha que estar seco. Então, esse é um indicativo que a tua cabine já não é boa para esse produto, tá? Ele falou aqui, ó. O meu sujou um pouquinho. Já tá mostrando que essa cabine não tá boa para vocês. Tá bom? A Geise, tadinha. O meu nem secou. Tá vendo? Aí é duas coisas. Ou a cabine tá ruim, ou o esmalte em gel que você comprou não é o esmalte em gel bom. Tá bom? Aí você tem que entender aí onde você está errando. Será que é um produto assim de uma baixa qualidade, de má procedência? Ou não, é um produto que eu sei que ninguém reclama, que seca muito bem. Ok, eu estou usando aqui e realmente não secou. Tá bom?
Aquele falando, Jesus, vou lá vou eu comprar 5 cabines esse ano. O meu secou bem, não deu goma e soltou fácil. Legal. Ó, soltou, se secou bem, tá ótimo. Se na parte de baixo ficou seco, tá ótimo. Esse é o indicativo. E existe mais um outro indicativo, tá? E aí ele envolve um pouquinho mais em relação à ferramenta e destreza. O que que é? É a utilização do paquímetro. Deixa eu botar de outra cor aqui. É a utilização do paquímetro. O paquímetro. Alguém já trabalhou com espessímetro? Regi, você sabe o que é espessímetro? Isso, aquela, tipo uma pinçazinha que você vai ver a espessura da unha. É mais ou menos aquilo. Não faça com espessímetro, porque espessímetro ele é desregulado, ele é só para coisa grossa mesmo, unha, tá? Nesse caso, você vai fazer com paquímetro. Paquímetro tem várias nuances, você tem que saber medir, tá? Então, essa aula aqui não é uma aula para você aprender a usar paquímetro. Só para você ter ideia como que o paquímetro é meio enjoado. Então, eu te aconselho a comprar paquímetro digital, porque ele já te dá um númerozinho ali na cara. Não é caro, tá? Um paquímetro digital não é caro. Às vezes, 20 e poucos reais, dependendo do que for, você consegue comprar o paquímetro digital. O que você vai fazer? Você não está com essa película de esmalte em gel na mão? Você vai pegar um PrEP, um algodãozinho, ou um outro papelzinho, vai limpar a parte de cima, a parte de baixo, e vai medir no paquímetro a espessura. Mediu a espessura, você vai anotar. Então, veja aqui, a gente tem vários pontos aqui de anotação. Nós temos a anotação se tem goma ou não. Nós temos a anotação se tem... Cadê aqui, ó? Nem anotei isso, né? Sujeira. Sujeira não, né? Secou embaixo. Secou embaixo. Né? Sim ou não? Então, a gente tem essa outra pergunta para responder. Então, se tem muita goma ou pouca goma, que é na parte de cima. Depois, a gente vai ver na parte de baixo se tem ou não tem sujeira, se secou ou não. Gente, se não secou, não tá bom, tá? Se sujou um pouquinho embaixo, não tá bom. Já, ó, alerta. Já acabou. Acabou o experimento. E a gente também tem o paquímetro, que aí a gente vai anotar os resultados dessa espessura. A gente só vai usar o paquímetro depois de limpar a sujeira em cima e a sujeira embaixo, tá bom? Porque a gente vai ter uma ideia aí do que de fato polimerizou, ok? É assim que a gente vai trabalhar. Gente, os testes são simples, parecem coisa de outro mundo para quem não entende daquilo que está fazendo, mas como vocês aprenderam todo esse conteúdo hoje, vocês vão falar assim, gente, é verdade, né? Como que eu não parei para pensar nisso? Tão simples, algo bobo, e que ninguém nunca me ensinou, ninguém nunca parou para pensar, ninguém nunca raciocinou como é que funciona o processo de garantir se a sua cabine tá ou não está secando da melhor forma possível o teu produto, tá bom? Por que é com esmalte em gel e não gel de alongamento? Porque o comportamento da secagem do gel, ele é um pouco diferente, ele endurece muito. E a dureza não necessariamente está relacionada com polimerização no gel. A secagem do esmalte já. Então, o esmalte já denuncia mais fácil ali esse problema, tá bom? Show? Então, coloca o produto, coloca para secar, avalia a parte de cima, sempre com luva, para você não ter contato direto com o produto. Veja se tem muita goma, se tem pouca goma, anoto. Descolo o produto do meu molde ou da minha fita durex. Gente, fita durex também, baratinho, só comprar, colocar aí, e aí você ainda tem multifunções com a fitinha durex. Eu não gosto. Papel de molde, se você trabalha, no dia que você estiver utilizando durex e trocar para o papel de molde, nossa, você vai amar. Você vai ver que é outra coisa muito mais fácil, muito mais prática para trabalhar. Tá? Durex não, né, Aninha? É fita cola. Durex em Portugal é
preservativo masculino. É uma marca de... vocês estão rindo, né? Ah, Maria Souza também rindo aí da minha cara. Ai, gente, eu posso falar nada, vocês ficam rindo da minha cara, tá vendo? Então vamos lá, beleza? Simples, simples. Não é um bicho de sete cabeças, mas lembra, tem coisas que eu sei, é aquilo que eu executo. Tem coisas que eu sei que eu não sei, é aquilo que eu preciso aprender. Mas tem coisas que eu nem tenho ideia que eu preciso aprender. E você já está iniciado aqui, você já está aprendendo um monte de coisa. E já está reduzindo todo esse caminho aqui durante esse treinamento. Tá bom? Então, escolha um bom produto e vocês podem fazer também, ó, super aconselho vocês. Vai comprar, você não leva um papel de molde e o seu esmalte para testar na loja. E aí, meu filho, tu testar lá, tu leva só a boa para ti. Porque toda hora que tu vai ficar comprando, você tá achando, principalmente para quem compra, cabine réplica, que é cabine que a gente sabe que não tem um padrão de produção, não tem uma qualidade de padrão de produção, né? Porque eu não estou falando que o equipamento é ruim. Eu tenho aqui várias réplicas. Essa daqui, então, meu Deus, essa daqui foi baratinha demais. Maravilhosa, boa demais, boa demais. Só que a gente sabe que às vezes você compra uma dessa e você se lasca, porque ela não tá boa. Não fabricou direito, não fez a solda adequada, o LED já tá meio desgastado, já veio ruim. Faz isso na loja, Anja. Vai lá na loja. Vai lá. Eu quero ver essa cabininha. Deixa eu fazer um teste rapidinho. Ninguém vai te impedir de usar 60 segundos de uma cabine. Ninguém. Vai lá e testa, leva só a melhor para o time. Show? Então, é esse o ponto. Tá? Então, aprendemos o teste. Agora a gente vai falar, não sei se você também queria aprender, mas em relação a secagem com molde F1. Vocês querem saber? Quem trabalha com molde F1? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão me odiar, tá? Mas é uma coisa que vocês precisam adaptar. Por quê? Porque molde F1 é uma técnica adaptada já, tá? É uma técnica adaptada. Então vamos lá, tá? Para vocês. Você viu aqui que pigmento, né? Vou fazer aqui várias bolinhas. O pigmento, ele é um bloqueador de radiação. Por quê? Quando a radiação vem, bate no pigmento, dependendo do pigmento, é refletido, mas a maioria dos pigmentos absorvem e não deixam a radiação passar da parte superficial. Por isso eu não indico para vocês fazerem colorimetria com gel. Colorimetria com gel não existe. Nem com esmalte em gel, com nada. Quer fazer colorimetria? É acrílico. Não é esmalte em gel. E nem gel. A gente não muda a cor. Ah, mas eu queria só fazer uma borda camuflada mais amarelinha. Aí, ok. Tu tá trabalhando com pouco pigmento. Aí, beleza. Se tu quer deixar um gel mais rendadinho, aí, ok. Mas tirou isso, esquece. Não faça a mistura com pigmento, tá? Porque isso atrapalha muito. E se o pigmento atrapalha a penetração da radiação, a radiação vai chegar no fotoiniciador? Não chega. Se não chega no estímulo fotoiniciador, se o fotoiniciador não é estimulado, não vira radical livre não vai atacar monômero e não faz polímero. Se não faz polímero, monômero livre, alergia. Acabou. Acabou. É isso, tá? E o molde F1? O molde F1 é o mesmo buraco. O molde F1 é uma capa bloqueadora de radiação. Você pega aqui, ó, 100% da radiação que passa, vai sair aqui 70. Gente, não estou tirando isso da minha cabeça, não. Eu tenho um radiômetro aqui, já fiz várias lives, já fiz várias aulas. Dentro do Químicas e Mistérios tem isso também, que eu mostro para vocês o radiômetro de frente com a lâmpada, e na hora que eu coloco o molde F1, baixa na hora. Baixa na hora. E aí eu te pergunto, tu ainda usa lanterninha? Meu Deus, lanterninha é muito ruim. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que quanto maior a distância da
fonte de luz, menor é a intensidade de radiação. E no caso da lanterninha, eu medi. Se você distancia 1 centímetro, você tem um resultado X. Se você distancia 2 centímetros, você tem a metade desse resultado. Então, imagina só. Vocês têm régua aí? Vocês têm noção do que é 1 centímetro e 2 centímetros? Vocês conseguem padronizar isso na hora do atendimento de vocês? Vocês sabiam que se também você chegar muito perto, aquela região que está bem focada no LED da lanterninha seca bem, mas a borda não vai secar? E ainda a gente tem um outro agravante. Lembra que eu falei com vocês que a secagem ela tem que ser o mais direta possível, porque se eu fico parando e o produto vai esfriando, ele vai endurecendo, mas não polimerizando, e isso vai dificultando a secagem. Deixa eu fazer um gráfico aqui para vocês entenderem melhor. Quando a gente fala de acrílico, o acrílico, ó, aqui é número de reações, e aqui é tempo. Olha que aula legal. Hoje você vai aprender a ler gráfico. O acrílico, ele começa, ó, o número de... Quando você mistura, né? O pó e o líquido, faz aquela pérola. O número de reações vai aumentando. Ela vai se estabilizando e diminui. Quando você está falando de gel, você coloca na cabine, o número de reações é altíssimo, né? Altíssimo. Chega a cliente e grita, às vezes, quando é a primeira vez dela, se assusta. Então, e aí você faz o quê? Tira. Aí o que acontece? O produto esfria. Você retorna para a cabine, só que você retorna aqui na frente. Aí deixa lá um tempinho para fazer o quê? Fazer pré-curvatura. Ai, meu Deus do céu, tu quer me quebrar. Aí tá. Aí produto esfria. E aí quando você volta de novo, você bota lá os 3 minutos. Gente, perceba que esse primeiro aqui é altíssimo, mas ele é fino. Então, quer dizer o quê? Muitas reações em pouco tempo. O segundo aqui já não alcança mais a altura de antes. Por quê? Esfriou, depois da pausa. E aí você inventou de fazer pré-curvatura. Aí você deixou esfriar mais, passar um tempo, para deixar o tempo completo ali do produto. Percebe que a altura desse aqui também é ainda menor do que o outro. Então, o número de reações cada vez mais é menor. Você só está diminuindo. Então, se eu somar toda essa área do gráfico, desse pico aqui, e dessas outras partes, jamais vão ser como o do acrílico. Que foi direto. Começou e terminou. Não ficou pausando. Ah, mas é para abandonar o gel? Não. A gente tem que aprender agora a lidar com isso. Entender que a melhor forma possível é eu fazer uma secagem completa. Tá bom? Então, se você trabalha pausando, se você coloca lá gel, aplica o molde, leva na lanterninha, tira o molde, passa para outro dedo, leva na lanterninha, outro dedo, leva na lanterninha, outro dedo, leva na lanterninha, para depois levar para a cabine, tu tá deixando o teu produto esfriar, endurecer cada vez mais e resultado sempre, né? Número de reações menor, cada vez menor, ok? Como que você faz aí para resolver? A gente vai tentar fazer menos pausa, ou quando fizer pausa, presta atenção, porque são vocês que precisam adaptar de acordo com a realidade de vocês, tá? Eu estou ensinando como deve ser feito. Altair, eu não consigo fazer assim, beleza. Então você vai adaptar para a sua realidade, para ficar o melhor possível para você, tá? Desde que você já deixe de fazer do jeito que você está fazendo, tá ótimo, tá? O que é que você precisa fazer? Menos pausa possível, tá? Então, eu não indico nem pré-curvatura. Eu sei que quem trabalha sem molde F1 tem um tal de pré-curvatura aí que bota presilha. Gente, vocês têm noção que presilha
é um bloqueador muito maior do que o molde F1, principalmente se a gente estiver falando de presilha de aço, né? Tem as de metal, pelo amor de Deus. A radiação não passa por ali. Aquela parte não seca direito, tá? Então, o que que eu posso fazer aqui? Vamos lá, vamos botar o gráfico de novo. É. Tentar fazer algo parecido com os do sistema acrílico, que seria o quê? Olha, botei na cabine, começou a esquentar, não estou falando de molde F1, tá? Estou falando de quem trabalha sem molde. Começou a esquentar, tiro da cabine e depois boto na cabine de novo e faço secagem completa. Seria algo mais ou menos assim. Traduzindo para a realidade. 1, 2, 3, tira, passou um pouquinho do incômodo, retorna, tempo completo. Essa é uma possibilidade. Qual é a outra possibilidade? Você vai ver que a sua cabine tem um botão chamado de baixo aquecimento, ou Mode Low Heat. É Heat? Tá aqui? Então, é Low Heat Mode. Você vai ver que tem um botão chamado Low Heat Mode, que é o quê? Modo de baixo aquecimento. Tá? O que acontece? Quando eu aperto esse botão de baixo aquecimento, ele emite 30% da radiação por mais ou menos 20 e poucos segundos. Ele pula para 70% da radiação em mais ou menos também mais 20 segundos. E depois ele vai para 100% da radiação. Então, essa também é uma possibilidade. Nesse caso, vou trocar a cor aqui, seria algo mais ou menos assim, ó. Porque ele vai meio que controlando essa intensidade e vai segurando. Então, você pode fazer isso. É o famoso 1, 2, 3, tira, cliente passou aquele incômodo, devolve, é aquilo. Aí, Altair, curvatura. Gente, curvatura não precisa de presilha. Curvatura só abre porque você está secando de modo inadequado. Se não está secando, ele vai amolecer, ele vai abrir. Então, só isso já resolve. E aí você vem com a broca e molda, faz o lixamento técnico, deixa aquilo ali bonitinho, tá? Então, 1, 2, 3, tira, volta. Você pode colocar o botão de baixo aquecimento, ou você pode fazer algo também que eu acho legal, que é botar a mão com a palma virada para cima, e aí começou, você tira e coloca a mão virada com a palma para baixo. Pronto, essas são técnicas para você fazer a secagem o mais inteiriça possível, o mais, né, sem pausas possível. Ah, Altair, não consigo, então tenta fazer menos pausa. E quanto menos pausa, menos tempo entre um e outro. Tá? Por isso que é bom você trabalhar com géis e já tem uma consistência boa, para você não precisar ir dedo por dedo, ficar 2, 3 minutos ali, 1 minuto e meio dentro da cabine por dedo. Então, se você já trabalha com gel um pouquinho mais consistente, você consegue já colocar produto em todas as unhas e levar as 4 unhas, tá? As 4, não as 5. Polegar não entra junto, tá? Polegar sempre você cai separado. Você coloca ali e aí depois você trabalha o lixamento técnico, tá bom? Como que você vai fazer isso agora com molde F1? O molde F1 tem um problema que é, você coloca o molde, leva para a lanterninha, vem, desacopla, coloca o outro, vem, lanterninha, desacopla, coloca o outro, lanterninha, tarará, tarará, tarará. E aí, cada vez que você vai passando, você vai esfriando o produto anterior. Quanto mais frio, mais duro. Quanto mais duro, menos polimerização. Parece contraditório, né? Porque as pessoas pensam assim, se tiver duro, tá polimerizado. Não sempre. Não sempre. Então, eu tenho que fazer menos pausas possíveis. O ideal é você aplicar o molde fino em todas as 4 unhas. Eu tenho mais entorta. Aplique em todas. Depois que aplicou em todas, confere, alinha de novo se tem algum problema. Alinhou, leva para a lanterna? Não. Tu vai levar para a cabine. Vai deixar o tempo todo ali na cabine? Não, também não. Tá? O que você vai fazer? Você vai, ó, pôr o
molde em todos os 4 dedos, vai alinhar, né? Antes vocês reclamem, que sumiu. Não, alinha. Cabine. Quanto tempo? Aí é com você. O que vai depender da tua cabine. Você vai deixar o menor tempo possível. Menor tempo possível para desacoplar o molde. São 3, 4, 5, 10 segundos? Não sei. Aí é contigo e tua cabine. Tu testa, tu vê, e aí a partir disso tu mantém o teu padrão. Tem que ser o menor tempo possível. Por quê? Lembre-se, o molde F1 é um bloqueador de radiação. Quanto menos radiação entra, mais a polimerização se concentra em cima. Então, é o suficiente para descolar? Tiro. Desacoplo os 4 dedos e levo. Agora sim eu coloco o tempo completo na cabine. Tá? Eu não uso o molde F1 o tempo todo na minha unha na cabine. É só o suficiente para mim. Tá? Ou, nesse caso, você também pode, mas eu acho mais complicado, é o quê? Botar em todos e dedo por dedo fazendo lanterninha. Aí eu acho que vai entortar. Aí eu acho que vai dar problema de desalinhamento. Então, o que você faz? Coloca em todos, antes de colocar na cabine, alinha, leva, só o tempo suficiente para desacoplar, remove e, meu filho, bota a mãozinha de novo ali na cabine e taca ali pau, porque esse é a melhor forma para você secar o teu produto, tá? Beleza? E aí ainda vou te aconselhar, dependendo do produto e da quantidade, ou seja, quanto menos quantidade for possível, né, trabalhar, no molde não dá para controlar muito, né, porque tem ali, é uma quantidade única, né, que você coloca, porque se você coloca mais, extravasa. Se você colocar menos, faz bolha, né, faz bolha de ar ali dentro. Mas, dependendo do produto, eu ainda aconselho vocês a botarem mais uns 30 segundinhos aí, por quê? O ideal mesmo era ser radiação direta e sem molde. Vamos botar aqui mais 30 segundos. No outro, que é sem molde, quando você está usando esse botão de baixo aquecimento, o tempo que você usou do botão de baixo aquecimento, gente, é coisa só de 10 segundos e olha lá, tá? É só a cliente não sentir o aquecimento. Começou a polimerização, a cliente não está sentindo aquecimento, aperta lá para dar o 100% de novo, porque esse botão funciona assim, né? Você aperta a primeira vez, ele entrega 30%, depois vai aumentando para 60%, 70%, depois ele pula para 100%. Começou ali com os 30%. O cliente não reclamou de aquecimento? Aperta de novo. Ou aperta o botão de 60 segundos. Tá? E aí ele vai te jogar ali a intensidade completa e polimeriza da melhor forma possível. E aí, esse tempo inicial, tu ignora, tá? Tu ignora igual o tempo do molde F1 que você vai colocar. Ok? Beleza? Então é assim que funciona, gente. A polimerização correta, é assim que funciona a utilização da cabine, é assim que você vai entender o funcionamento da cabine, quando e como trocar essa cabine, como testar, tá? Quando vocês forem comprar a cabine, não precisa também dar de doida e mandar descer todas as cabines do armazém para você ir testando uma por uma, não. Tu vai focar naquilo que eu vou te passar agora. Tu vai focar sempre em cabines com mais de 36 LEDs. Você vai focar em cabines com fundo branco ou metálico. Tanto faz, tá? Tanto faz. Qual que é melhor? Aquilo que tu gosta. Eu, particularmente, prefiro de fundo branco, porque o fundo branco é de plástico. Plástico não é condutor de calor. Então, a experiência ali, a sensação térmica da mão da sua cliente vai ser melhorada. Na metálica, não. Vai ter, às vezes, pode dar um incômodo. Então, mais de 36 LEDs, fundo branco, modelo
fechado. Altair, o que é modelo fechado? Essa cabine aqui é modelo fechado. Ó, a bundinha dela é tampada. Tem cabine, então, que a mão atravessa. Não compra essa. Essa não é boa porque deixa a radiação escapar e você não consegue controlar o reaproveitamento daquela cabine. Tá bom? Então, 36 LEDs, fundo branco, fundo metálico, modelo fechado. Quanto mais LEDs, melhor, tá? Ah, tem uma de 36 e tem outra de 52? Vai na de 52. Porque a cobertura da radiação é muito melhor. Ok? Vai ser uma cobertura muito... As áreas de sombra vão ser quase inexistentes. Por isso que quanto mais LEDs, melhor. Tá? E teste lá na loja. Leva lá e testa. Escolhe lá uma cabine boa. Não se apegue nesse negócio de potência de cabine, tá? Foca na quantidade de LED, fundo branco, modelo fechado. Em relação à alergia, vocês viram que quanto mais eu polimerizo, maiores são as chances de me proteger ou proteger a minha cliente, né? Porque aí eu consigo prender os monômeros ou consumir eles na reação de polimerização. E para quem não tem alergia, eu consigo essa ajuda. Agora, gente, se você já tem alergia, já tem cliente que desenvolveu alergia, teu caso é superando a alergia. É o curso que eu te passei ali dentro do combo, tá? Lá eu vou te ensinar a identificar o ingrediente, vou te ensinar a você fazer a substituição correta, vou te indicar as melhores marcas de acordo com o teu caso, tá? Porque não adianta eu só cuspir um monte de marca aqui, não funciona assim, de acordo com o teu caso, porque é a partir do ingrediente que você identificar que a gente vai buscar algum substituto, tá? Se você quiser aprender mais sobre produtos, se você quiser realmente ter uma eficiência maior, né, na utilização em relação a tempo, a conhecimento, se comportar como autoridade, tenho química sem mistérios, descolamento zero também é focado para você ter um diferencial no seu atendimento, que é a durabilidade, e dentro do combo especialista, você ainda vai ter a gravação dessa aula aqui para você consultar e poder fazer as perguntas sempre que você quiser ali durante a sua contratação, tá bom? Ainda tem aí o cupom ao vivo 100, vai lá, faz sua inscrição, aproveita. Lembre-se que a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para atuar. Eu queria saber de você, se você gostou dessa aula, gostou desse conteúdo, se realmente foi transformador, se valeu a pena o investimento, né? Porque o investimento claro, cada um tem as suas realidades, né? Mas eu acredito que é um investimento muito baixo em relação a tudo aquilo que vocês aprenderam, porque é um conteúdo que não se entrega, é um conteúdo que não se vê no mercado, é um conteúdo que não é ensinado, é um conteúdo que a maioria das pessoas não tem nem ideia. Por quê? Elas nem sabem que precisam aprender. Tá lá naquele blocão, tá lá naquele mundão gigante, né? Aqui, ó, conteúdo maravilhoso, aula perfeita, foi incrível. Fico muito feliz, tá, que vocês tenham gostado, que realmente tenha sido transformador para vocês. E no que vocês precisarem, pode contar comigo, com a minha equipe, que a gente sempre vai ter uma forma aí de te ajudar, tá bom? Para quem comprou o ingresso VIP, até quinta-feira ali a gente consegue entregar a apostila para vocês, tá bom? Porque a apostila, ela está envolvida com a aula, com o conteúdo que é passado, então a apostila é basicamente personalizada com a aula. Então eu peço para você um pouquinho de paciência, tá bom? Para que a gente possa entregar. E amanhã também, para quem comprou a Tira Dúvidas, ou para quem comprou o ingresso VIP, vai ter aula de Tira Dúvidas, tá bom? Porque, gente, eu não faço Tira Dúvidas aqui durante a aula, porque a gente já está às 6 horas da tarde. Eu vou falar para vocês. Vocês estão rindo, né? A Anne abriu um sorrisão aí. Anne, eu acho que esse é o 10º workshop de cabines. A gente já chegou a sair daqui 10 horas da noite. Imagina, 2 horas da tarde até 10 horas da noite. Então não tem como, não tem como. Olha a minha voz, já fui pro Beleléu, amanhã vocês vão ver. Vou parecer um pato rouco. Né? Não vou conseguir falar nada. Mas, né, aí a gente separa, assim, para quem comprou o ingresso VIP, vai ter apostila até quinta-feira. Amanhã, 7 horas da noite, todo mundo que comprou o ingresso VIP também vai ter a oportunidade de tirar dúvidas, tá bom? E aproveita enquanto eu estou falando aqui com vocês, para vocês, cadê aqui, ó? Vou utilizar o cupom ao vivo sempre, tá? E aí, amanhã, 7 horas da noite,
vocês vão ter a oportunidade de tirar dúvidas. Então, a minha equipe vai mandar um formulário para vocês. Vocês já mandem as perguntas de vocês pelo formulário, porque eu gosto muito de já entender qual é a dúvida da grande maioria, porque eu já venho, né, eliminando ali já no início. Então, a gente já vem, em vez de ficar toda hora, mas isso, mas aquilo. Então, já manda ali e a gente já resolve logo o mais rápido possível para que você possa ter também uma ótima experiência. Para você que não comprou o ingresso VIP, você tem direito também ao certificado, tá? Você tem direito ao certificado. Vou pedir para você também paciência, porque a gente está trocando de designer. E eu quero fazer um design bem bonito lá para o certificado de vocês. Então, vou entregar junto com a apostila. Para quem é do grupo VIP, vai ganhar apostila e certificado. Para quem não é, vai ganhar o certificado, tá bom? Na dúvida, chama ali a Pedrilha, a PP, chama ali a Natália no grupo ou individualmente. Chama, só chama, a gente conversa, a gente resolve. Aí eu tá aí, consigo dividir em 2 cartões, consigo fazer isso, consigo dar cheque? Não sei. Conversa com a Natália, conversa com a PP e elas vão conversar com você e vão te ajudar. Altair, não me interessei pelo combo, me interessei só pelo Superando Alergia. Então, vai lá no Superando Alergia e a gente está de braços abertos para te receber. Tá bom, maravilhoso? Ó, um beijo para vocês. Fique com Deus. Adorei. Nossa, vocês são extremamente educadas, extremamente participativas. Vocês não me surpreenderam, porque eu sempre espero algo muito bom, mas hoje foi além do muito bom. Vocês topzera. Por mim, se eu pudesse dar sempre aula para vocês, eu ia amar, tá bom? Então, tchau, Regi, tchau, Anne, tchau, Maiara, tchau, Lulu dos Anjos, tchau, Jéssica, tchau, Kathleen, tchau, Elane Correia. Deixa eu dar um tchau aqui para vocês. Muito feliz. Quase todo mundo ficou até o final, né? Isso é muito bom. Fique com Deus. Vou desligar aqui a gravação e vou dar um tchau aqui especial para vocês, tá bom? Vamos lá. Ih, menina, eu tô resfriado, tá? Diz minha esposa que eu tô andando de Havaiana, é Havaiana que o vento tá entrando no meu pé. Aí eu tô ficando gripado por isso. Cada um, hein? Vamos lá. Tchau, tchau. Não sei quem é o 33 Benites. Tchau, Aline Azevedo. Tchau, Aline Azevedo Nascimento. Tchau, Ana Júlia. Tchau, Artenise. Tchau, Blá Blá. Tchau, Brenda. Tchau, Bruninha. Tchau, Carlinha. Carla Priscila, né? Tchau, Cristina. Tchau, Dani Maria. Tchau, Daniele Demore. Tchau, Dariane. Tchau, Elane Oliveira. Tchau, Elisandra. Tchau, Emilene. Tchau, Fabiana. Fabrícia. Tchau, Fernandinha. Duas Fernandinha, né? Batista e Carleto. Gabriela Salles. Geise Silva. Gisele. Jailma. Jéssica. Tchau, Jéssica. Tchau, Jéssica. Esse outro Jéssica eu não sei falar, não. Schreiber. É assim que fala? Estou no caminho? Jéssica. José Pinheiro. Provavelmente não é o José, né? Tchau, Kellyzinha. Tchau, Kelly Veríssimo. Tchau, Kathleen. Tchau, Kathleen Melling. Tchau, Marcela. Tchau, Maria Edna. Maria Souza. Mirianes. É Marianes. É assim? Marianes Morelos. Maiara Araújo. Maiara... Gente, que sobrenome esquisito. Meu Deus, não consigo, Maiara. Felipe Isaac. Tchau, Mary Brasil, linda. Tchau, Nayara Araújo. Tchau, Naná. Tchau, Nath Macário. Nayara Ribeiro. Tchau, Nilva. Nilva, que bom estar aqui. Tchau, Dai Franco, Regi, Rosane, Sabrina, Sandra Bonfim, Tatiane Bezerra. Valéria, é bom demais estar aqui com você. Valesca também. Ivane Souza, Vitória e Vitória Santos. Um beijo. Tchau, tchau. E a gente se vê lá na escola, na Design do Alto Padrão. Tchau, tchau.